tem um rádio. Esperar ali o som. Pam, 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 pam. Não sei se vocês estão ouvindo aí, mas tem um carro de som passando na rua neste momento, né? Eu estou apenas esperando o carro passar para a gente poder continuar a nossa gravação. É isso aí, o meu estúdio não tem isolamento acústico, né? Então eventuais ruídos podem acontecer ao longo das nossas gravações, tais como choros de bebês, latidos de cachorro, carros de sons que passam pela rua, pessoas eventualmente gritando em suas casas, né? É uma coisa também que eventualmente pode acontecer, né? E aí isso acaba o meu microfone aqui captando esse áudio e isso vai fazendo parte do nosso contexto aqui das nossas aulas, né? Fica até mais interessante também, né? Quebra um pouco o gelo aí e aí cabe depois aí o nosso amigo Chai, né? O Gustavo Chai, para poder editar esses vídeos e conseguir reduzir esses ruídos. De vez em quando coloca uma musiquinha de leve ali, só para tentar dar uma disfarçadinha aí, né? Esconder aquele ruído ali que não nos interessa naquele momento da aula. Então isso faz parte do contexto. Vamos lá, né? Continuando aí a nossa aula, né? Olá pessoal, sejam bem-vindos aí então a mais uma aula em que eu quero abordar com vocês aqui um processo extremamente importante dentro do gerenciamento de projetos, que é o processo 5.3, definir o escopo, que é um processo relativamente simples, mas de extrema importância para o projeto. Vamos pensar aqui em termos de contexto, né? A gente veio lá conhecendo as partes interessadas, depois coletando os requisitos dessas partes interessadas, trouxemos para o projeto, né? Essas informações estão organizadas às vezes numa matriz, às vezes em outros documentos também que possibilitam com que eu possa ter acesso a esses requisitos do escopo e agora é o momento de a gente poder montar uma declaração de escopo ou especificação de escopo, que é um documento que descreve o escopo de forma mais textual, né? Qual que é o trabalho que o projeto vai realizar. Então, aqui cabe uma pequena ressalva também, né? Porque o PMBOK, o resultado desse processo natural é uma especificação de escopo, que é um documento, né, em formato de texto detalhando o escopo do projeto, ou uma declaração de escopo, que é a mesma coisa, especificação de escopo, declaração de escopo. Então, ambos os termos, se você pesquisar dentro do PMBOK, você vai encontrá-los, no caso, né? E ambos se referem à mesma coisa. Eu acredito que isso possa ter sido uma pequena falha de tradução da versão em português, que não compromete a qualidade do PMBOK de maneira alguma, né? Tanto que na versão em inglês é utilizado o termo statement, né, para declaração, no caso. Na versão anterior da quinta edição a tradução em português ficou como especificação e agora tem uma mistura, ora declaração de escopo, ora especificação de escopo. Mas ambas as coisas referem-se à mesma coisa. Okay? Então, nosso processo aí vai justamente desenvolver este documento, que ora eu posso dizer declaração, ora eu posso dizer especificação. Saibam, portanto, que eu estou me referindo à mesma coisa. Então, nosso processo aí para poder definir o escopo, nós temos aí termo de abertura, plano de gerenciamento de projetos, documentos do projeto, fatores do ambiente, ativos de processos, que vão fornecer informações para a gente poder construir este documento. Como ferramentas e técnicas, é sugerida opinião especializada, análise de dados, tomada de decisões, habilidades interpessoais e análise de produto, ok? Tudo isso com o propósito de gerar o documento principal, que aqui no caso nós estamos chamando de especificação do escopo do projeto, ok? Esse é o principal resultado desse processo. As outras coisas são atualizações necessárias eventualmente que podem ocorrer dentro do projeto, né? Vamos conhecer então um pouco da estrutura da especificação do escopo do projeto. É um documento que basicamente tem que conter algumas informações, tais como a descrição do escopo do produto dentro desse documento, as entregas que serão efetuadas no projeto, os critérios de aceitação que serão utilizados
para demonstrar que aquelas entregas cumprem os requisitos, ok? E as exclusões do projeto. E por que as exclusões? Porque lá na frente do projeto, quando nós estamos efetuando as entregas, pode acontecer muito entendimento errado sobre o que o projeto deveria ou não fazer. Então, antes de começar o projeto, eu já declaro para as partes interessadas, olha, isso eu vou fazer, mas isso aqui eu não vou fazer. Porque lá na frente, se alguém me questionar em relação a isso aqui que eu falei que eu não faria, sabe? Mas você lembra, não está no nosso escopo como exclusão, isso aí está fora do escopo. Isso é para não gerar entendimentos equivocados do que faz parte e do que não faz parte do escopo. Então, esse é um ponto importante relativo a esse documento. Outro aspecto relevante também, a gente entendeu o seguinte, que existia até então muita confusão sobre o que tem que conter no termo de abertura, o que tem que conter na especificação de escopo, ok? E aí o PMBOK sexta edição, ele clareou um pouco mais esses documentos. E aí eu trouxe aqui para vocês até uma figura do próprio PMBOK que demonstra justamente o que tem que ter, né, o que deve ter dentro do termo de abertura e o que deve ter dentro da especificação do escopo do projeto, de maneira a clarear o que faz parte e o que não faz parte de cada um desses documentos, né? Havia muito, como eu mencionei, havia muita confusão e muita repetição de informações que estavam no termo de abertura, que depois apareciam novamente na especificação do escopo, certo? Então esse é um detalhe aqui importante. E aspectos importantes aí do gerenciamento de escopo que nós temos que prestar atenção. A primeira coisa é garantir que todo o trabalho e apenas o trabalho seja realizado, viu, pessoal? Isso é extremamente importante a gente entender essa palavra apenas. Apenas quer dizer nem mais, nem menos. Entregue aquilo que você combinou, né? Não entregue funcionalidades extras que não tenham sido contratadas. Eu vou explicar isso por meio do próximo item aqui do nosso slide, que é eliminar práticas de gold plating. O que é gold plating? A tradução de gold plate significa banhado em ouro, mas o termo é utilizado quando você quer entregar funcionalidades extras para o seu cliente sem que o mesmo tenha solicitado essas funcionalidades. Às vezes você pode acertar, mas nós não queremos correr um risco, né? Não queremos entregar uma funcionalidade que o meu cliente não vai valorizar ou passar por uma situação em que o meu cliente pode me questionar do tipo, então quer dizer que você poderia terminar o projeto mais cedo, gastando menos, se não tivesse feito essa firula, essa coisa que não vai agregar valor em nada para mim, né? Então, evite isso. Isso não é visto como uma boa prática de gerenciamento de projetos e esse conceito está muito presente dentro do exame de certificação PMP e CAPM, ok? Então, gold plating não é boa prática de gerenciamento de projetos, deve ser evitado. O correto, né, o que a gente deve fazer nessas situações de identificar melhorias dentro do projeto? Primeiro, se você identificou uma melhoria, isso tem que ser analisado por meio de uma solicitação de mudança. Essa solicitação de mudança será avaliada com base nos impactos do projeto, nos objetivos do projeto. Se for julgada interessante, ela pode ser apresentada para o cliente, onde às vezes pode ter algum tipo de impacto financeiro ou de prazo dentro do projeto, e se o cliente concordar, nós implementamos aquela funcionalidade, né? Formalizamos aquilo. Então geramos melhoria dentro do projeto por meio, né, justamente de um controle do escopo adequado e não simplesmente um acréscimo de uma funcionalidade que a gente não sabe se vai atender as expectativas, necessidades e interesses das nossas partes interessadas, ok? Bom, outro termo em inglês também utilizado que não tem uma tradução literal, né? No caso é scope creep, que devemos também eliminar a prática de scope creep. Scope creep significa aumento desordenado de escopo, né? É muito comum acontecer dentro dos projetos, principalmente no Brasil, ok? Em que você tem um escopo definido, né? Você tem um caminho já a ser seguido, e aí durante esse caminho vão surgindo pequenos pedidos de mudança do escopo, pequenas alterações.
essas alterações não vão sendo registradas dentro da linha de base, não passam por um processo de controle de mudanças. E aí acontece que nós chegamos lá na frente do projeto e descobrimos que às vezes o que nós executamos é diferente daquilo que foi planejado. Essas coisas não conversam mais. Então é outra prática que deve ser eliminada de qualquer tipo de projeto. Qualquer solicitação de mudança, por mais simples que ela seja, ela tem que passar por um processo de controle de mudanças e, se aprovada, ela é incorporada dentro do escopo. A gente faz toda uma análise de impactos dentro do projeto. Esse é o caminho a ser seguido, ok? Então, 2 conceitos aí importantes que podem ser citados dentro do exame PMP. E aí, é simples, tá vendo? Não tem que discutir muita coisa, é isso. E a gente se vê na próxima aula. Abraço e até mais!